gente chega nessa parte de organização e começa a entender estrutura organizacional, nós temos várias decorebinhas, tá? Em sistemas, o que é cobrado aqui normalmente é isso: autoridade, responsabilidade, decisão e comunicação. Fatores condicionantes são poucas vezes cobradas, tá? Mas é humanos, objetivos, estratégias e políticas, tecnologia e ambiente externo. O que é isso, John? Estes fatores determinam como é que vai ser a forma de organização, ou influenciam, né? São condições da minha forma, da minha estrutura organizacional. E eu tenho os elementos da minha estrutura organizacional. E aqui sim é que chovem as questões. Elementos: especialização do trabalho, departamentalização, cadeia de comando, amplitude de controle, centralização e descentralização e formalização. Agora eu quero um parênteses aqui, que até eu faço parênteses mais na frente. Quando eu estou falando em organização, eu estou falando em alocar recursos e distribuir tarefas. E aí eu tenho toda uma estrutura organizacional que vai ser definida. Como vai ser a minha estrutura organizacional? Como eu categorizo essa estrutura organizacional? A partir dos elementos. Então, eu vou decidir a especialização do trabalho, eu vou decidir que tipo de departamentalização eu vou colocar lá, eu vou decidir qual que vai ser a cadeia de comando dessa organização, qual vai ser a amplitude de controle, qual vai ser o processo de decisão mais centralizado, mais descentralizado, mais formal ou menos formal, a questão da formalização, e aí eu vou ter um tipo de estrutura organizacional. Vários critérios que a gente tem para trabalhar isso. Contudo, todavia, entretanto, o que acontece muito é de trazer essa confusão entre o termo departamentalização e estrutura. Você vai ver que tem tipos de departamentalização e tipos de estrutura. A departamentalização é um dos elementos da estrutura organizacional. A estrutura é algo mais amplo. A departamentalização é um tipo ali que vai estar dentro dos elementos da estrutura organizacional. A estrutura de uma organização é composta pelos sistemas de responsabilidade, autoridade, decisão e comunicação. Agora lascou, né? Acabaste de ver no slide anterior e já não lembra. Vamos lá. Quais são os sistemas da estrutura de uma organização? São 4. Eu vou tentar fazer você lembrar disso. Como? Autoridade e responsabilidade. São 2, mas tu vai lembrar assim junto. Autoridade e responsabilidade. É um dos princípios de Fayol. Lembra disso. Decisões. Todo mundo aqui tem que tomar decisão todos os dias. Você tomou uma decisão de assistir essa aula. Eu tomei a decisão de não faltar ao meu emprego, a minha responsabilidade aqui de estar aqui e dar essa aula. Eu tomei a decisão de colocar o ar-condicionado no 23. Então, tomadas de decisões são sistemas que estão sempre presentes. E a comunicação é como a gente consegue disseminar a informação em todos os critérios, em todos os lugares, em todos os departamentos. Então, são estes 4. A autoridade e responsabilidade, que a gente pega lá emprestado do Fayol, como um dos princípios dele. Decisão, que todo mundo toma o tempo todo, inclusive para tempo presente. E comunicação, que a gente precisa se comunicar, a gente precisa falar para os outros, porque ninguém tem obrigação nenhuma de adivinhar, e aí precisa ser comunicada essa estrutura, tem que ter um sistema de comunicação da estrutura organizacional. Então, sim, é correto, gente. Esses são os nossos 4 sistemas. E é cobrado, sim. Então, é decoreba. Autoridade e responsabilidade, decisão e comunicação. O sistema de responsabilidade de uma estrutura organizacional representa o resultado da distribuição do poder. Calma. Sistemas e estrutura. Quais são eles? Autoridade e responsabilidade do Fayol, decisões e comunicação. Aqui a gente está falando do sistema de responsabilidade. Será que o resultado da distribuição de poder poderia estar em algum outro que não é a responsabilidade? Sim, talvez isso fique mais claro na aula que vem. Quando a gente fala em direção, a gente fala de liderança, a gente fala de poder. E quando a gente fala de liderança, poder, a gente está falando de autoridade. Então, esse sistema aqui não é sobre distribuição de poder.
Sistema de responsabilidade é de quem é responsável pela tarefa, enquanto o sistema de autoridade relaciona-se ao poder e à distribuição de poder. Então, lembrando dos nossos 4 sistemas autoridade e responsabilidade, os dois juntos, tomada de decisão e comunicação. A ordem não importa, tá? É só a forma que a gente memoriza. Autoridade e responsabilidade, lá do Fayol, decisão, todos tomamos, estamos aqui juntos, reunidos porque tomamos uma decisão, e comunicação, nós temos que falar e ninguém adivinha nada. Então, comunicação também é um sistema da estrutura organizacional. Agora, gente, nós vamos para os elementos. De toda a parte de organização, entrar em cada um desses elementos é o mais importante. Entendeu isso? Está pronto para gabaritar a parte de organização. Elementos. Especialização do trabalho. Então, o nível que eu vou dividir as minhas tarefas e especializar o meu trabalhador. Departamentalização. Quais são as caixinhas que eu vou colocar cada um deles? Até vou passar para as slides que tem isso aqui já aqui, ó. Então, especialização do trabalho, nível de divisão das atividades e tarefas. E aí eu tenho que cuidar com a deseconomia humana, lembrando agora do Taylor, da nossa primeira aula, que ele dividiu tanto essa tarefa que o cara ficou ali apertando meio parafuso e ficou totalmente desconectado da realidade. E aí a gente tem que, então, um processo de deseconomia humana. Por quê? Teoricamente, quanto mais eu divido a minha atividade, melhor é para o ganho da minha empresa. Eu tenho uma economia ali de vários sentidos, até no treinamento desse servidor, desse funcionário. Só que chega um ponto que eu divido tanto e eu passo do limite. E aí eu gero deseconomia humana. Esse é o termo que você tem que entender. Deseconomia humana é isso, quando eu divido a tarefa tão pequenininho que viro lá o Taylor. Lá o nosso Charles Chaplin em Tempos e Movimentos. Tempos modernos, gente. Tempos e Movimentos é o que o Taylor estudava. O filme é Tempos Modernos. Departamentalização é a alocação de pessoas, recursos e atividades homogêneas. O critério de departamentalização é achar algo em comum, homogêneo, e colocar nas caixinhas. Cadeia de comando é a hierarquia da autoridade. Quem manda em quem. Então, eu tô aqui manda nessa aqui, esse aqui manda nesse aqui, esse aqui manda nesse aqui. A gente tem uma cadeia de comando clara quando a gente formaliza a nossa organização. Cadeia de comando é formalizada no nosso organograma, porque ali a gente consegue desenhar qual é a linha de quem manda em quem. Âmbito de controle. Quantas pessoas cada executivo consegue gerenciar abaixo dele? Quanto mais simples for o meu processo, mais pessoas podem ser gerenciadas por uma única pessoa. Quanto mais complexo, menos pessoas têm que estar embaixo desse cargo. Amplitude de controle também pode ser chamada de amplitude administrativa e amplitude de comando. A FGV adora cobrar amplitude de controle, amplitude administrativa, tá? Centralização e descentralização é o nosso processo decisório. Vou reunir essa decisão mais no nosso topo ou vou distribuir ali abaixo em outros setores, descentralizando isso. E a formalização é o nível de rigidez das minhas regras e regulamentos. E toda a forma ali, bem burocrática, traz essa nossa formalização. Que pode ser acessível, pode ser razoável, vai depender ali do contexto. Até mesmo quando a gente julga excessivo, às vezes, por contexto da organização faz sentido. Então agora a gente vai entrar em cada elemento dessa estrutura.